dia de folga. Ela ataca novamente. Hoje é sexta-feira. Que dia é hoje? Dia 23 de janeiro. Vamos começar um vlog. Cheguei do trabalho e deitei com a Lu. De conchinha. E agora eu vou limpar o cocô dela. Tô tomando coragem. Me dá um minuto. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? É engraçado que quando eu gravei esse vídeo eu queria falar de outro tema, sobre oração e tal. Eu nem lembro mais sobre o que eu queria falar, na verdade, mas eu tô gravando o áudio desse vídeo depois do último que saiu, que foi do Season. Eu não sei nem se eu podia estar falando aqui, porque eu tirei o Season, né? Mas, enfim, vim compartilhar um pouco das mudanças que o Senhor fez sobre mim e sobre esses processos. Quando eu tava aí nesse vídeo, eu ainda tava no meu antigo emprego e eu ainda não sabia em relação ao meu futuro, como eu ia fazer em relação à faculdade. O Senhor foi guiando todas as coisas, mas eu tô num emprego novo, num lugar que me traz flexibilidade agora para voltar às aulas e para conseguir estudar. Eu não consegui me dedicar ao Unicamp no semestre passado. Foram muitas coisas novas, foram mudanças mentais e ao canal também. Sabe, eu deixei ele meio esquecido e eu quero fazer as coisas mais brutamente agora, sabe? Tava limpando a casa, mas as coisas mais brutamente, postar, editar e gravar e sem com isso. E é isso, sabe? Fazer as coisas mais organicamente. Como vocês sabem, minha rotina não é perfeita, só que, obviamente, gente, na internet, eu tava assistindo o vlog da Rita hoje, que ela falava disso, a gente posta o que a gente quer. Gente, eu que comecei o vlog, nunca mais falei nada, comecei na sexta-feira, hoje é domingo, eu tô voltando no congresso que teve na nossa igreja. Eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui, mas o congresso chama Go Deeper. Em teoria é Go Up, mas a gente mudou, ao invés de ir pra cima, ir mais profundo no Senhor, assim. E, enfim, o Senhor esteve, acho que, muito presente nesse ambiente e curando algumas coisas e me lembrando algumas coisas, sabe? Infelizmente, algumas situações no fim do ano passado e esse ano roubaram muito o Senhor de mim, sabe? E o Senhor sempre falou comigo com um passarinho, que era o Sussu, que ele vinha aqui em casa, e que toda vez que eu tava muito mal, ele aparecia. E pra mim ele era um símbolo da presença do Senhor. E a lua chegou. Teve uma vez que a lua ficou muito doente, ela era bem pequenininha, e ela ficou doente na pele, e eu jurava que ela ia morrer. Ela tava muito mal. Eu nunca vi a lua sem energia e sem vida. E naquele momento eu orei por ela, tipo, eu chorava com ela e orava e falava, Senhor, se ela viver, eu vou cuidar dela. Eu vou cuidar dela, é minha responsabilidade. E o Senhor me lembrou esses dias de que a lua não é só uma cachorra, mas todas as vezes que eu tô mal, ela tá arranhando a porta. Ela sempre é alguém que se faz presente. E o Senhor usa a metáfora da vida da lua para a minha vida. Entende? Tipo assim, dele. Quando ninguém se importa, quando ninguém tá nem aí. Opa! A presença dele tá lá por mim, ele tá lá por mim. E, enfim, conversei com os meus líderes, compartilhei algumas coisas, algumas vivências e tava em busca de resposta, mas a verdade é que crescer muitas vezes é exaustivo. E muitas vezes é exaustivo mentalmente, sabe? Ter que se provar, sabe? Ter que dar satisfação quando você já é grande. São coisas complicadas, sabe? E construir sua própria vida é algo complicado. Porque isso envolve abrir mão de todos os parâmetros que você tinha antes. Isso envolve ter escolhas, isso envolve prioridades e, obviamente, muita gente não vai entender. E, obviamente, muita gente no meio do caminho vai te decepcionar e vai frustrar. E acho que ano passado eu passei um ano muito sobrecarregada mentalmente.
Até esse ano também, eu fui antes da viagem, eu tava exausta. Sabe quando o corpo pede socorro pela mente? Eu não tava cansada de fazer exercício, de fazer as coisas, não. Mas eu que sempre fui a pessoa do esporte, eu não tava com vontade. Nunca me aconteceu isso. Eu não tava com energia, não fazendo nada no meu dia, porque eu tava exausta, porque minha mente e tava trabalhando o tempo todo. E eu não sei se vocês acompanharam, mas eu tava assistindo hoje a pregação da... Ai, eu esqueci o nome dela, da Hayashi lá, que deu o B.O. de traição. E, o que poderia ser uma pregação de fofoca virou uma pregação de dependência do Senhor, sabe? Ela falou, no meio da minha maior dor, eu deitei na minha cama e eu esperava um abraço, e eu pedi pro Senhor um abraço. E a gente crê no sobrenatural, mas ele não aconteceu. Mas mesmo assim eu tinha que saber que a presença dele estava lá. E por que eu falei da lua? Porque pra mim, não estar dando atenção pra ela, não estar ali com ela, mas não estar ali, não passear as vezes todas que ela precisa, não cuidar e dar atenção da forma que ela precisa, é uma metáfora do que todas essas situações têm feito com que eu faça com o Senhor, sabe? E acho que foi um momento e um ambiente muito de renovar de esperanças, sabe? Eu consigo não pela minha capacidade, eu consigo pela capacidade do Senhor. Mas eu preciso estar mais forte espiritualmente, porque senão eu não vou conseguir. Porque sozinha o fardo é pesado, sabe? E... gente, é isso. O que eu ia falar? Mas... tá. E, enfim, ser intencional nisso, sabe? De tempo com o Senhor. Mas, acima de tudo, de conversar com o Senhor. Acho que eu falei no outro vlog pra vocês que eu tava vendo umas pregações sobre oração e falava oração é trabalho. E eu acho que depois que eu comecei a namorar, eu falei isso pro Júnior, pro Senhor também, que, eu tenho um melhor amigo, graças a Deus, eu tenho alguém que eu posso contar tudo. Então, muitas das vezes, eu não converso com o Senhor de algumas coisas, porque eu já conversei com o Júnior no dia, aí eu fico tipo, ai, vou ter que falar de novo. Que saco, o Senhor falou, ei, só tenho o Júnior porque eu deixei, garota. Então, acho que voltar pra esse lugar de total dependência, sabe? De entregar primeiro, de falar. A solução só vem primeiro de lá, sabe? O compartilhamento vem primeiro de lá. E o Senhor sempre se demonstrou muito pra mim através da palavra, né? Mas eu entendo que uma vida de oração nesse momento é o que vai transformar, sabe? E quando eu tô muito ferida, eu não consigo dar amor, sabe? Eu não consigo ser essencialmente dura. E hoje eu tava com uma pressão muito grande no culto, de tristeza mesmo, sabe? De sentir que eu não conseguia mais ser feliz e viver alegre, sabe? E enfim, eu orei bastante, tive bons tempos com o Senhor, chorei um monte, todo mundo dançando lá e eu não conseguia, sabe? E não porque eu tava me colocando naquela posição, mas porque tinha uma tristeza muito grande na minha alma. Mas em nome do Senhor Jesus, vai haver muita cura e transformação, e eu preciso estar na dependência dele. É basicamente esse o recado, esteja na dependência dele, sabe? Porque eu já fui a pessoa que lidou muito bem com situações difíceis, porque eu tinha o Senhor, e eu ainda tenho ele, sabe? Mas acho que os meus olhos estão tão aqui, e tão preocupados, e tão desesperados, e tão mal com tudo isso, que eu não consigo, de fato, voltar ao Senhor, sabe? E graças a Deus tive um bom tempo de qualidade, tive tempo de renúncia, enfim, tempos em que eu entendi que eu preciso estar bem com o Senhor. Sabe, que eu só vou conseguir ter uma saúde mental boa se eu estiver bem com o Senhor. Que eu só vou conseguir ter uma saúde física boa se eu estiver bem com o Senhor. Porque todas as áreas da minha vida dependem dele. Falei, hein? Beijo. Esse quarto finalmente tá arrumado. Gente, essa é a Wilson. Não sei se vocês conhecem ela. Minha filha com o Júlio. Eu tô deitada aqui. Eu vou dormir.
Eu perdi meu carregador na praia. Então, meu computador tá aqui pra eu carregar. Porque é assim o jeito que tá carregando. Assistir algum vídeo. Dormir. Que amanhã tem corrida. Só tem igreja. Uma canseira. Ideia de jirico, viu? Eita. Gente, essa pregação que eu tinha dito, ó. Bom, gente, Duda do futuro voltando. Eu queria algum lugar pra colocar minhas bolsas, mas não sei se eu deixo pendurado aqui. Elas ficavam aqui, mas eu não gosto também. Aí eu tirei isso daqui e os casacos de cá, porque me dão muita alergia, porque eles ficam abertos. E eu não sei se eu ponho elas aqui, o que eu faço? Real, não sei. Se não ficar muito poluído aqui. Mas voltei, a Duda do passado falou coisas importantes, mas agora eu tenho coisas mais importantes que ela viveria depois. Mas basicamente nesse tempo eu tava falando sobre alegria. Eu fui muito sugada, gente, pra uma viagem, eu vivi meu ápice assim em Maceió, assim, de cansaço mental, e o Senhor me trouxe um renovo muito grande. Só que aí eu voltei pra realidade e as coisas voltaram pra realidade antiga. Só que eu entendi. Galera, nada da minha vida mudou, nada. Mas a percepção que eu tenho e a alegria e a leveza que eu tenho mudaram, porque eu batalhei por isso espiritualmente. E mesmo tendo dias que eu não tinha força pra batalhar, a alegria do Senhor me tomou. Porque é bíblico que nós seríamos alegres. Eu tava conversando com a Ari, que é minha discipuladora, e eu falei isso. Ari, nada mudou, mas eu sinto como se eu fosse dar conta de tudo. E eu contei pra vocês um pouquinho dessas mudanças na minha vida e elas fizeram todo sentido na vida atual que eu tô vivendo. No começo eu gravei lavando na varanda e aparece um pouco da lua. E toda essa flexibilidade no trabalho me fez ter um olhar mais pro meu lar. Assim, sabe? A lua é um animal que o Senhor usa comigo pra falar sobre ele. Sabe? A lua, quando eu tô mal, enfim, independente do momento, ela tá aqui comigo. E eu sinto que eu não tô cuidando dela da forma que eu deveria. Entende? Que eu não tenho dado o amor que ela deveria, o cuidado, os passeios. Ela tava muito carente, muito ansiosa, precisando de muitas coisas. E eu entendi que eu tava num estado da minha vida em que eu tava que nem a lua. Entende? Meu relacionamento com o Senhor tava que nem eu tava tratando a lua. Então, quando dava, de vez em quando, e quando eu passei a mudar isso por uma questão de prioridade, as coisas mudaram. E, obviamente, foram muitos erros, gente. Foram muitos processos que aconteceram nesse meio do caminho, mas eu tô aqui no futuro pra falar que eu consegui vencer isso, entender que nada mudou, mas que tudo mudou. Hi, guys. Fiz uma pausa. Vou tomar um café. Não, pra almoçar, né? Aí eu vou continuar. Vou explicando pra vocês nos áudios como tem que ficar. Eu não tô falando que eu tô constante o tempo todo, que eu tô conseguindo ler a Bíblia o tempo todo, mas eu entendo que mesmo eu não fazendo, o Senhor tá fazendo por mim e a alegria do Senhor tá por mim. Eu não tô falando que eu não errei nesse meio do caminho, mas eu não tenho mais o peso, o cansaço que eu tinha, sabe? Sabe quando você tá no ponto da bagunça que tá beirando o arrependimento? Tipo, que tá tudo assim. Que falta pouco, mas falta muito. Eu abrir o banheiro, jogar essas coisas fora, lavei pincel. Gente, eu entrei em camadas muito profundas. Aqui são coisas pra doar. Olha aqui. Ai, vou me dar 10 minutos pra acabar esse banheiro. Senão eu vou acabar amanhã. E o Senhor, de fato, fez essa transformação nos meus sentimentos, das minhas emoções, a partir de uma oração que eu fiz, mas a partir também da escolha de todos os dias, sabe? Tem dia que os sentimentos, as emoções, o peso, a guerra espiritual quer me levar, mas que eu falo, não, eu não vou ser vencida. E, galera, o que tá na internet é o que eu quero mostrar. Nem todos os dias são bons, nem todos os dias são fáceis. Essa desorganização e organização que eu tô fazendo aí, eu faço diariamente na minha vida. E tem dias que eu não consigo. Gente, acabei a parte chata. Essas coisas são pra doação.
Isso daqui é lixo. Agora é só organizar, sabe? Esse fundinho de bagunça. Mas arrumei aqui. Minhas calcinhas ficavam nessa caixa. Eu tirei coisa aqui. Arrumei e realoquei as gavetas. Tudo deu uma mudada de lugar. Aqui, ó, eu vou deixar esse espaço pra eu deixar meu kimono quando estiver limpo, que eu nunca tenho onde pôr. Peguei essa luz. Enfim, quando eu chegar pronto, acabo. Ó, tá aqui tudo que é doação. Tem tudo. Tem limão, tem bolsa, tem cinto. Se eu não uso, eu dou. Não tem jeito. Eu sei que eu não vou usar. Tem dias que eu tô um completo caos, onde eu falo, tá, o Senhor é o único que pode me ajudar aqui. E tem dias que mesmo estando no completo caos, eu não recorro ao Senhor. Mas entender que o Senhor tá aqui, que eu tenho que recorrer a Ele e que tudo se fez novo de novo. E que todo dia é a chance pra gente voltar, e que todo dia a dose de alegria. A promessa da alegria, galera, ela é bíblica. E se ela é bíblica, ela é algo que a gente tem que tomar posse. Que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, acho que eu estou vivendo um tempo onde eu tô desfrutando das bênçãos que o Senhor fez sobre mim. E mesmo eu posso continuar errando, eu posso continuar falhando, eu posso continuar sendo inconstante. Vocês entendem que nada mudou, mas que tudo mudou? Que o Senhor continua com a graça e com o renovo dele sobre mim? Eu volto aqui 10h20 da noite. Acabei umas 9h30. Pra mostrar pra vocês o resultado. Luiz tá me xingando. Ó, é a porta. Eu colei alguns que não tinham ainda. Colei de novo esse quadro que tinha caído. Aí mudei tudo, vocês viram que eu mudei tudo de lugar, né? Aí aqui eu coloquei... Por quê? Minhas maquiagens ficavam no banheiro. Por isso que eu arrumei o banheiro. Eu deixei elas aqui agora. Porque elas estavam quebrando, fazendo necessário ficar imunda. Aí aqui eu mudei tudo. Sapato já tava aqui nessas 3, mas tinha mais uma fileira com sapato. Eu tirei. Porque eu queria que tivesse um lugar pra colocar coisa de esporte. Porque eu tava deixando aqui, ó. E toda vez que eu pegava, eu bagunçava tudo. Aí tem strap, a bolsa pra correr, óculos de proteção, gel, enfim. E aqui eu tô deixando meu kimono, porque eu tacava tudo na bolsa, porque eu tenho 2. Aí eu tacava tudo na bolsa e depois ficava a bolsa cheia, enfim, horrível. Aí aqui tem babyliss, shopping, as coisas aqui, coisa eletrônica, assim. E é isso. Nossa, aqui ficou bem melhor. Livro. Aqui eu não mudei. Eu dei uma organizada também nas coisas aqui, né? Mudei a disposição. É isso. Aí as gavetas eu mudei de lugar, porque lembra que meus tricôs estavam aqui? Aí peguei a gaveta de calça de ficar em casa, de parte de baixo, parte de cima, coloquei tudo junto. Doei bastante coisa, porque meio que eu fico com shorts e top em casa, ou camiseta, ou roupa de esporte. Tipo, eu não tenho muito pijama. Não vou nem mostrar as gavetas, que eu acho que não precisa. E aqui, as roupas. Mudei, que antes era uma caixa, ficava cheia de coisa. Aí eu coloquei nisso, achei que ficou legal. Meia, calcinha, sutiã. E aqui tem roupa de parte de cima da academia, parte de baixo. Gostei, achei que ficou bem bom. Aqui, ó, mudei também. Coloquei as bolsas aqui. Aqui tem crocs e chinelo. E aqui vai ser a roupa suja minha. A Wilson. Lavei meus pincéis de maquiagem. Esponja, gente, fazia tanto tempo que eu não fazia isso. Aqui meus livros e as minhas coisinhas que falam lá. Ficou assim. Gostaram dessa luz? Eu coloquei. Era uma ring light do meu irmão. Aí eu coloquei aqui porque às vezes eu vou me maquiar e eu quero parar de me maquiar. Gente, acabou. Eu tava falando disso. Mas é pra quando eu me maquiar, a luz tá em mim também. Vai ser bom pros vídeos também, né, na verdade. Mas é isso, pessoal. Acho que o que eu queria falar mais pra vocês, eu vou falar nos áudios da arrumação, tá bom?